Hoje nós estaremos abordando ingestão de substâncias químicas. Quando nós pontuamos essa temática, e é uma temática assim ampla, mas ela foi limitada em sentido de que o nosso livro online ele nos direciona a uma temática de ingestão de substância química, pontuando o ácido sulfúrico. Então, nós falaremos um pouco sobre o ácido sulfúrico e, de uma forma geral, sobre substâncias químicas. Então, quando pontuamos substâncias químicas, elas são compostos de produtos simples ou produtos agregados, que nós denominamos como compostos, e essas substâncias, ela possui algumas características tóxicas. Se observarmos a palavra tóxica, é tudo que, quando entra em contato com um organismo vivo, eu não vou nem dizer somente organismo humano, mas um organismo vivo, vai provocar lesões e prejuízos para a saúde. Por exemplo, um paciente, que se nós analisarmos, não vou falar aqui num contexto somente de ingestão de substâncias tóxicas, mas o nosso corpo ele consegue produzir substâncias tóxicas que são depreciadoras do que nós chamamos de homeostase. O que é homeostase da nossa primeira aula? É um equilíbrio do nosso organismo. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, que é uma substância tóxica produzida pelo próprio organismo, é daqueles pacientes que possuem alguma insuficiência renal. O paciente que possui insuficiência renal, ele tem dificuldade de filtração glomerular, ou seja, a taxa de filtração glomerular, e glomérulos são as unidades funcionais nefróticas dos rins, quando eles não filtram adequadamente, fica na corrente sanguínea algumas escórias que nós chamamos de substâncias tóxicas, entre elas ureia e creatinina. Só para que vocês entendam, a ureia ela é encefalopática. Níveis sanguíneos elevados de ureia vai gerar uma toxicidade neurológica. Logo, essa substância tóxica ela vai provocar lesões e prejuízos para o indivíduo. Por isso que ele é submetido a sessões de hemodiálise. A hemodiálise é aquela sessão substitutiva, onde uma máquina vai filtrar o sangue, eliminando essas toxinas. Mas quando nós abordamos um conceito de substância química, nós não estamos pontuando toxicidades endógenas, nós estamos falando de substâncias externas que entram em contato com o organismo e ele vai gerar alguns prejuízos. E aí nós pontuamos aqui, ó, lesões e prejuízos de natureza aguda, ou seja, é aquilo que está acontecendo agora, neste momento. Eu posso ter contato com substâncias químicas que vai gerar dano celular neste momento, ou de uma forma crônica, onde nós vamos absorver essas substâncias químicas e no decorrer de anos nós teremos a instalação de prejuízos funcionais no nosso organismo. Tanto de forma aguda ou forma crônica, a toxicidade dessas substâncias químicas pode até gerar o óbito. E o interessante é que nós paramos para analisar aonde é que se encontra essas substâncias químicas. Essas substâncias químicas elas são encontradas em vários ambientes, vários. Indústrias, laboratórios, unidades de saúde, universidades, escolas, ambiente doméstico. Eu tenho uma filha de 10 anos e ela gosta muito de assistir esses tutoriais de internet
E, de repente, ela chegou em casa e começou a querer fazer o tal do slime. Que é aquela massa, a gosmeleca que ela quis fazer. E, para fazer esse tipo de produto, ela começou a manusear vários produtos químicos. E por várias vezes. O interessante é que nós nunca nos preocupamos com nada em relação a ela estar manuseando água boricada, bicarbonato, creme dental, creme de barbear. Ela detonou meu estoque de creme de barbear. E aí, um pouquinho mais à frente, nós recebemos uma informação muito importante de que uma criança ela tinha se intoxicado com a água boricada dessa substância que eles estavam fazendo o slime. E essa criança ela passou vários dias internado na UTI. Ela absorveu através da pele vários produtos químicos. Esses produtos químicos geraram a depressão da TFG, taxa de filtração glomerular, ou seja, ela gerou na criança uma síndrome nefrótica, os rins delas pararam de funcionar, aumentou as escórias sanguíneas de ureia e creatinina, porque quando o rim filtra e a gente elimina através do xixi ureia e creatinina, e esta criança ela passou vários dias internada em uma UTI, simplesmente porque ela teve contato com a substância química no ambiente doméstico. Então, às vezes, a gente pensa que dentro do nosso próprio lar, nós nunca teremos contato com substâncias capazes de gerar prejuízos para a saúde do organismo humano. Então, são vários os setores onde possuem produtos químicos e estes vários produtos químicos podem, em algum momento, gerar alguma patologia aguda ou alguma patologia crônica. Quando nós pensamos nesses produtos, existem alguns produtos que eles são mais tóxicos do que outros. E existem produtos que só são tóxicos quando eles entram em interação com outros produtos. No meio hospitalar, nós temos um produto que, para ele agir matando os micro-organismos, nós precisamos jogar um pó dentro de um líquido para ativar um reagente dentro de uma substância química. Então, ele passa a ser prejudicial à saúde a partir do momento em que acontece uma ativação através de uma segunda mistura. Essas intoxicações, geralmente, elas se dão de 3 formas: inalatória, através daquele pilar que a gente observou nas nossas aulas passadas, né? O pilar da ventilação. Ou seja, o pilar da ventilação vai fazer com que um ar adentre os nossos pulmões com uma substância química. E essa substância química, ela vai adentrar dentro dos alvéolos. E se nós pararmos para pensar nessa substância química dentro dos nossos alvéolos, rapidamente ela ganha corrente sanguínea, sendo direcionada a órgãos mais importantes, como, por exemplo, cérebro. Nós temos também a absorção dérmica, através da pele. Existem alguns produtos químicos que eles possuem a lipossolubilidade facilitada. O que é isso? Ele consegue adentrar os nossos tecidos em detrimento à característica de lipossolubilidade, ou seja, atravessa as camadas gordurosas com maior facilidade. E a ingestão acidental e ou voluntária. Por que eu falo voluntário? Porque muitas vezes as pessoas se encontram assim, com um psicológico tão abalado, que eles acabam que por ingerir substâncias nocivas ao organismo, simplesmente porque aquele rótulo tem uma caveirinha com 2 ossos em forma de X,
E a pessoa ela quer praticar o suicídio, ela quer se matar. E aí acaba ingerindo uma substância que poderá gerar o processo de morte, mas que muitas das vezes vai gerar apenas sequelas permanentes o resto da vida. Então, uma situação que estava ruim acaba se piorando por uma atitude de desespero. Quando nós pontuamos as questões de intoxicação, nós estamos falando de uma substância química. Nós devemos pensar da seguinte forma: geralmente, as substâncias químicas ela vai interagir com o organismo. Quando elas se interagem com o nosso organismo, ela vai gerar propagação de calor. Mas não é o calor nas temperaturas que nós estamos acostumados a evidenciar no nosso corpo. Se nós observarmos, o ser humano ele vive muito bem, adequadamente, numa faixa de temperatura que vai de 36,5 a 37,5. Essa é a nossa faixa térmica ideal, adequada. Por que eu digo adequada? Porque se nós passarmos dessa temperatura de 37,5, as enzimas do nosso organismo, ela não vai trabalhar de forma adequada. O pico máximo de desempenho funcional das nossas células, do nosso organismo, ela precisa estar localizado entre a temperatura de 36,5 a 37,5. O que eu estou querendo dizer com isso? Que de 36,5 a 37,5 é o melhor padrão funcional das nossas células. Elas vão dar o seu maior empenho nessa faixa de temperatura. Quando a temperatura está abaixo, nós vamos limitar o desempenho. Nós vamos trabalhar mais lentamente com as nossas células. Mas o perigo está na elevação da temperatura. Por quê? Quando a temperatura, por exemplo, passa de 40 graus, 42, a gente pode gerar fenômenos que nós consideramos como desnaturação proteica. O que é a desnaturação proteica? Para o pessoal aí, da educação física. Quando você quebra um ovo e joga dentro de um copo, aquele monte de enzima que estava ali no ovo está íntegro. Mas quando você joga ele dentro da panela e frita este ovo, você está desnaturando as proteínas. Ela fica condensada, ela perde a sua função. Então, o excesso de calor no nosso organismo vai fazer com que as nossas células possam gerar um processo de desintegração e ela perde a sua função, a que é determinada. Por que eu falo perde a sua função, a que é determinada? Vamos pensar que você tem uma elevação de temperatura na pele. Ou seja, você queimou a sua pele. Qual é a função da sua pele? Primeiro, uma barreira mecânica. Ela vai te proteger contra substâncias agressoras do meio externo. Segundo, você perde a segunda função dela, que é o quê? De reter o calor dentro do organismo. Logo, quando você tem uma lesão na pele, você perde o calor do organismo através dessa lesão da pele. Entre outras situações. Se você tem a desnaturação proteica de células do fígado, que são os hepatócitos, logo, as funções hepáticas ela terá uma certa limitação. E aí, quando nós falamos de que o calor, ou que a substância química, quando entra em contato com o nosso organismo, vai gerar calor. Quando gera calor, nós vamos gerar uma transferência de energia para o paciente. E essa transferência de energia para o paciente, geralmente ela é nociva. Nós vamos pontuar este slide novamente quando falarmos sobre
queimaduras, mas já pontuando aqui em energia química, que também gera queimaduras, nós temos 5 tipos de forma dessa energia propagar na vítima, que é uma energia mecânica, qualquer agressão mecânica. Um exemplo aqui, eu chutei uma bola com muita força e essa bola pegou contra o tórax de alguém, gerou uma queimadura ali. Uma energia mecânica gerou uma certa lesão na pele de um paciente. Esse é um exemplo da bola. Vamos pensar que um paciente teve um traumatismo, um carro atropelou um ciclista. O ciclista voou 5 metros de distância e bateu no chão, raspando no chão. Escorregou raspando no chão uns 2 metros. Essa energia mecânica do impacto no chão é a transferência de energia para a vítima, que gerou um tipo de queimadura pela fricção no chão. Nós temos mais geração de calor através da energia química propriamente dita, da energia térmica, fogo mesmo, da irradiação que pode gerar queimadura também, um tipo de radiação que pode gerar queimadura aqui, radiação solar, e a energia elétrica que também gera queimaduras. Entenda o seguinte, o que nós estamos vendo aqui? 5 formas em que a energia ela gera uma transferência de um fator nocivo para um ser humano. Então, quando pontuamos energia química, a interação da energia química com o organismo humano vai gerar uma propagação de calor. E este calor pode gerar prejuízos funcionais e estruturais das células que compõem o nosso corpo humano. Quando pontuamos a forma de intoxicação por via inalatória, aqui, ó, por via inalatória, nós estamos aspirando aqui ou respirando, num processo de inspiração, um gás. Este gás, ele vai adentrar as vias aéreas superiores, compostas de cavidade nasal, cavidade oral, nasofaringe, orofaringe, laringe, traqueia. Entendam que, desde a minha fossa nasal até os meus alvéolos, fossa nasal até os alvéolos, nós estamos vendo aqui, ó, fossa nasal, até as ramificações dos alvéolos, nós temos um revestimento celular. O nome deste revestimento chama-se epitélio pseudoestratificado colunar ciliado simples. Era até uma discursiva de prova, né? Epitélio pseudoestratificado colunar ciliado simples. Por que eu quero trazer isso aqui para vocês? Não mudou nada na vida de vocês esse nome, né? Mas o epitélio de revestimento das vias aéreas é composto basicamente de 2 células. Essa célula caliciforme, que ela expressa aqui para cima, ó, aqui para cima, o muco, e essas células ciliadas que vocês estão vendo aqui, ó, uma célula ciliada que tem os cílios aqui na sua superfície. Qual é o objetivo desses 2 tipos de células? Esta expressa o muco que fica sobre os cílios. E os cílios começam a fazer um movimento de varredura de dentro dos alvéolos, subindo via brônquios, subindo via traqueia, para eliminar este muco. Mas por que ele quer eliminar o muco que esta célula produz? Simplesmente porque o objetivo deste muco é reter nele, fixado nele, as impurezas do ar. Então, o muco é uma cola gosmenta que vai aderir nele os micro-organismos que a gente respira do nosso ar ambiente.
Por ele ser uma gosma, ele é molhado. Além de purificar o ar, ele vai umedecer. E este epitélio que nós estamos vendo aqui, ele é altamente vascularizado. Quando eu falo que ele é altamente vascularizado, o objetivo dessa vascularização toda é aquecer o ar. Então, quando o ar passa pelas minhas narinas, ele já vai começando a ficar purificado. Quando chega na traqueia, vai purificando. Quando chega nos brônquios, vai purificando. Quando ele chega lá nos alvéolos, ele está basicamente estéril. Tanto que a minha árvore respiratória inferior, ela é tida como estéril. E aí, o que acontece? Quando nós inalamos toxinas, aí, ó, a Sara entrou. Quando nós inalamos toxinas, o que essas toxinas vão fazer? Elas vão gerar um processo de agressão tecidual neste epitélio de revestimento. Se eu pedir para você fazer uma comparação entre esse epitélio e a pele de um recém-nascido prematuro, este epitélio deve ser umas 1000 vezes mais delicado. É muito mais delicado do que a pele de um recém-nascido prematuro. Então, quando nós inalamos substâncias químicas via respiratória, via através do pilar ventilação, nós vamos gerar agressão neste epitélio. E aí, nós geraremos o que nós chamamos de uma cadeia de reação inflamatória maior, através da liberação das células, das membranas celulares, dessas células que nós estamos vendo aqui, do ácido araquidônio. O ácido araquidônio é um mediador da cadeia inflamatória alta. O que eu quero falar aqui com vocês da inflamação? A inflamação vai gerar vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, e este epitélio vai ficar todo infiltrado. Ele vai edemaciar. Não é difícil de entendermos que o agente químico vai gerar um processo inflamatório. Este processo inflamatório vai gerar edema. E se nós estamos falando de bronquíolos terminais, que o orifício de condução é muito fino, qualquer edema vai obstruir as vias aéreas respiratórias. Quando nós temos a obstrução de vias aéreas respiratórias, nós temos o quê? Dificuldade da manutenção do processo respiratório através do comprometimento do pilar ventilação. O que é o pilar ventilação? É o pilar que vai gerar o que nós chamamos do processo de ventilação. Ele vai fazer o oxigênio chegar dentro dos meus alvéolos. Então, entendam que o edema vai dificultar a passagem do ar. Mas não para somente aí. Vamos pensar num processo em que este indivíduo está inalando fumaça. Simplesmente ele está inalando fumaça. A fumaça ela vai gerar o processo de inflamação? Ela por si só, não. Mas quando ela entra aí, ela entra superaquecida. Aquele fumaça quente que a gente inala, ela vai gerar o processo de inflamação pelo calor. O calor vai gerar a desnaturação de células e vai instalar o processo de inflamação. Mas aí nós temos outro agravante. Não somente o edema. O que vem com a fumaça? Um constituinte que a gente chama de monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono dentro dos meus alvéolos, ele vai gerar o quê? Uma intoxicação. Por que uma intoxicação? Porque agora o gás que entrou nessas estruturas gerando edema, já provocando um processo de dificuldade de ventilação, ele vai se ligar às hemoglobinas dentro das hemácias. Para que servem as hemoglobinas dentro das hemácias? São as hemoglobinas que se ligam às moléculas de oxigênio. No entanto, o monóxido de carbono
gerado do processo de queima da fumaça, ele tem 300 vezes maior afinidade pelas hemoglobinas para se ligar às hemoglobinas do que o oxigênio. Logo, o meu paciente ele vai estar com as suas hemoglobinas, que estão localizadas dentro das hemácias, saturada de monóxido de carbono. E as hemácias não mais estarão transportando oxigênio para todos os tecidos. O que está comprometendo agora? Está comprometendo a perfusão. A perfusão que tem como objetivo transportar oxigênio dos pulmões para todo o organismo, está transportando um gás tóxico, que é o monóxido de carbono. Então, quando nós observamos a via inalatória, os agentes vão gerar essas situações que eu pontuei para vocês. Vai agredir o endotélio, vai gerar o edema, alguns gases poderão ser tóxicos por impedir a ligação do oxigênio, e o meu paciente vai ter desde sintomatologias simples até mesmo sintomatologias mais intensas, evidenciando quadro de toxicidade e ou até mesmo a morte por algum gás mais nocivo. Então, entendemos que, através das vias inalatórias, nós podemos deteriorar nosso sistema funcional por absorção de um gás diretamente ou de forma indireta, comprometendo o pilar ventilação. Óbvio, se eu não tenho a ventilação acontecendo para levar oxigênio para dentro do meu sangue, logo os tecidos vão produzir energia de forma anaeróbica por falta do oxigênio. De cara já vai gerar um processo de acidose respiratória. E nós sabemos que também as nossas células funcionam numa neutralidade de pH. O pH não pode estar muito básico e nem muito ácido. Quando pontuamos a absorção dérmica, nós analisamos a camada da pele. Como vocês já sabem, existem 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Oi? Só voltando lá um pouquinho, e eu não entendi muito bem o que seria a acidose respiratória. Seria o pH elevado ou baixo, no caso? O que acontece, ó? Quando nós realizamos um processo... Você fecha o seu microfone? Quando nós realizamos um processo de respiração, o nosso corpo gera o que nós chamamos de equilíbrio, homeostase. Por quê? Está adentrando oxigênio e saindo CO2. Adentrando oxigênio e saindo CO2. Quando nós temos o desenrolar dessa situação que eu pontuei para você, que foi simplesmente o fato do vapor aquecido que nós respiramos obstruir as vias aéreas, ou da ligação de algum gás tóxico às hemácias, o que vai acontecer? Eu vou ter baixa da concentração de oxigênio circulante nos meus vasos sanguíneos. Por que o oxigênio está circulante nos vasos sanguíneos? Porque o sangue vai para todos os órgãos do nosso corpo. Quando chega lá nos nossos órgãos, e vamos analisar aqui o coração, aquele sangue libera o oxigênio para o tecido muscular cardíaco. Chegando no tecido muscular cardíaco, ele adentra para dentro das células. Depois, ele adentra para dentro da mitocôndrias. E na presença da mitocôndria, e o mitocôndrias, na presença do oxigênio, vai gerar 36 moléculas de ATP. Agora, se você analisar que o meu paciente está debilitado no pilar de ventilação, ou seja, o oxigênio não está chegando no sangue, o sangue não está transportando oxigênio para o coração,
O coração não está recebendo oxigênio, a mitocôndria não está recebendo oxigênio, mas ela precisa produzir energia. De que forma? Ela vai produzir energia de forma anaeróbica. Ela vai usar aí, ó, gordura acumulada e ela vai usar proteínas. Quando ela utiliza gordura e proteínas, ela consegue produzir energia. Pouca energia. Só que ela produz de forma fermentativa. O resultado final disso é a produção de ácido lático. O ácido lático acumulado na corrente sanguínea, ele vai transformar o pH sanguíneo em um pH mais ácido. Tudo por causa de quê? Eu não consegui mandar um aporte ventilatório para dentro do meu sangue, porque as vias aéreas estão obstruídas ou as hemácias estão intoxicadas. O que acontece? Resulta numa elevação da acidose sanguínea, o que nós chamamos de um pH acidótico. Consegui te orientar? Sim, obrigada. Nada. A outra via de interação com os agentes químicos com o ser humano é a absorção dérmica. Nós temos aqui 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Esta camada da pele aqui, ó, é uma pele queratinizada, ou seja, possuímos queratina na pele, que ela dá esta camada protecional externa contra agentes agressores. Por exemplo, se eu jogo uma mangueira com água na pele, eu não vou absorver essa água, ela não vai me inchar, simplesmente porque nós não somos, como é que se diz? Nós não interagimos muito bem com a água, nós somos, esqueci a palavra agora, hidrorrepelentes, ou seja, a pele tem uma característica de hidrorrepelência. Mas existe uma característica da nossa pele que é absorver substâncias lipossolúveis. E muitas dessas substâncias químicas são lipossolúveis. A pele permite o adentrar dessas substâncias. O interessante é que algumas dessas substâncias químicas são muito nocivas, agressivas para a nossa pele. E quando pensamos na pele, nós não vamos olhar somente para essa camada que os nossos olhos contemplam. O que tem inserido na pele? Se nós analisarmos essas terminações nervosas aqui, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, são corpúsculos de Ruffini, Krause. O que é isso, professor? Ruffini, Krause são estudiosos que descobriram que essas terminações nervosas, elas captam a sensação do calor, elas captam a sensação do frio. Nós temos aqui glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, nós temos os próprios pelos, nós temos vários constituintes que compõem o nosso tecido pele. E se nós observarmos aqui, nós temos também artérias, veias e terminações nervosas. O que acontece? Dependendo da concentração e do tempo de interação com o meu agente agressivo, quando eu falo agente agressivo, eu estou falando radioativo, térmico, mecânico, estou pontuando de uma forma mais precisa o químico. O produto químico, ele poderá, dependendo da sua concentração e do tempo de exposição, queimar só essa camada queratinizada. Ou seja, a substância química liberou uma propagação de calor e queimou somente a parte queratinizada. Mas existe característica dos produtos químicos de maior lipossolubilidade. E aí ele vai adentrar camadas mais profundas. Entenda o seguinte: quanto maior a extensão e maior a profundidade, maior os riscos para o nosso paciente.
E aí eu vou pontuar um pouquinho mais à frente, quando nós falamos das 3 camadas em que o agente agressivo gera de lesão em nossa pele. A outra via de interação com estruturas teciduais, ela se dá através da ingestão. Como o sistema respiratório, o nosso trato gástrico, ele também é revestido por uma túnica serosa. Então, todos os nossos tratos gastrointestinais, ele tem uma camada de revestimento. E aí ele é composto por 3 túnicas. A túnica mais externa é a serosa, a túnica intermediária é a muscular e a túnica interna ela é composta por 2 túnicas, mucosa e submucosa. Esta mucosa aqui é a que vai ter interação com alimento, nutrientes, blá, 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 etc. e tal. E, neste caso, vai ter interação propriamente dito com o meu agente químico. E o agente químico, quando entra em contato com os nossos tecidos, ele vai propagar o calor aqui, ó, nessa região que vocês estão vendo. Quanto maior a concentração, maior o tempo, maior o aprofundamento neste sentido aqui, ó. Ele vai queimar daqui para cá. E o que acontece quando gera esse sistema de queimadura? Aumento da permeabilidade, desnaturação proteica, retração muscular, estenose. O que é uma estenose? Estreitamento. Geralmente, no TGI, a estrutura mais acometida é o esôfago. Porque aqui da garganta até o estômago, nós temos mais ou menos 25 centímetros de esôfago, de 20 a 25. Então, a maior concentração do agente vai se localizar dentro do esôfago. E dependendo do agente químico, ele pode fechar completamente o esôfago do paciente. E aí, por onde é que ele vai se alimentar depois? Colocando uma sonda no abdômen do paciente dentro do estômago, ou seja, ele não vai conseguir nunca mais deglutir. Então, esta é a outra forma que nós temos de interação com as estruturas teciduais do nosso organismo. Pontuamos 3, via respiratória, através da inalação, o processo de ventilação. A segunda, nós temos o processo de absorção dérmica, e nós vamos pontuar que o nosso paciente pode ter, através dessa queimadura de grandes tensões e profundidade elevada, nós veremos lá na nossa aula de queimaduras, existe queimadura até 4º grau, em que o nosso paciente estará envolvido na problemática de choque hipovolêmico. O que é choque hipovolêmico? É a perda de plasma sanguíneo através da área queimada, porque a minha pele agora sofreu uma queimadura, logo, ela não mais vai reter líquido dentro do organismo, ela vai permitir a saída do líquido. E a terceira via, nós temos aí a via da ingestão. Então, quando nós falamos do processo de intoxicação, e eu já até pontuei em alguns slides aí, ó, o tempo de exposição. Quanto maior for o tempo em que o meu paciente está exposto ao agente químico, maior será a possibilidade dele ter danos prejudiciais à sua saúde. Concentração do agente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No meio hospitalar, existe o hipoclorito a 10% e existe o hipoclorito a 37%. Então, quando nós falamos do agente, a concentração dele, quanto maior concentrado,
maior é a chance que ele tem de gerar efeito danoso à saúde. Quer ver um exemplo? Quando eu falo para vocês de fumaça, cidades poluídas, como São Paulo, geralmente elas têm a quantidade por partículas por milhões de CO2 na atmosfera em quantidades menores. Vamos pensar aqui em Ares. O nosso ar não é poluído. E realmente não é, né? Às vezes fica um pouco poluído quando a LASA, a indústria de álcool e de cana aqui em Ares, queimava os canaviais. Hoje já é proibido. Então, aqui em Ares, nós temos 50 partículas de CO2 por milhões. Em São Paulo, isso pode chegar a 100 partículas de CO2 por milhões. Então, o que isso vai gerar na gente? Quase nada. Mas a partir de que essas concentrações são aumentadas, você começa a sentir uma sintomatologia de dificuldade respiratória, cefaleia, para quem não sabe, é dor de cabeça, dor na visão. Vamos dizer que eu estou num ambiente muito concentrado e tem 10 mil partículas por milhão. Se eu ficar 5 minutos em um ambiente que tem 10 mil partículas de CO2 por milhões, eu entro em coma. Ou seja, a concentração do meu agente está muito elevada. Quanto maior for a concentração, maior será a chance de causar um efeito danoso à saúde. A toxicidade é a mesma coisa. Concentração maior poderá ser desencadeada no meu paciente. Natureza da substância. A natureza da substância, ela geralmente determina a via de contágio. Exemplo, se ela é um gás, geralmente ela vai intoxicar alguém por via inalatória. Se ela é um líquido, se ela é um vapor, ou em outras situações, se ela é um pó, geralmente líquido não vai via inalatória, ela vai via ingestão ou via dérmica. E a suscetibilidade do indivíduo. Aí é a peculiaridade de cada um. Existem indivíduos que são alérgicos, existem indivíduos que são mais sensíveis do que outros. Tudo isso vai determinar o nível de intoxicação de um indivíduo. O que essas substâncias poderão gerar? O que essas substâncias poderão gerar no organismo? Elas poderão até mesmo gerar a morte, mas via de regra, irritação dos olhos, irritação do nariz, da garganta, dos pulmões, da pele, tudo isso pode estar sendo gerado no meu paciente. Alguns podem gerar asfixia, é aquela situação que eu comentei aqui com vocês do monóxido de carbono. O que é asfixia? É falta de concentração de oxigênio em nível sérico, em nível sanguíneo, porque eu não consigo mais respirar oxigênio por causa das ligações do monóxido de carbono com a hemoglobina. As hemoglobinas que estão localizadas dentro das hemácias. Anestesia. Exemplo, pessoas que gostam de cheirar cola. O cheirar cola vai fazer com que esse paciente tenha uma depressão do sistema nervoso central e, dependendo da quantidade do agente que ele está cheirando, essa pessoa pode ter a instalação de um coma e não vai sentir nada, gerou anestesia. Antigamente, a anestesia era feita através de um gás volátil, que era o éter. O que o éter fazia?
ele amplamente era difundido através das vias respiratórias, deprimia o sistema nervoso central. As primeiras anestesias foram utilizadas o éter. A pessoa desmaiava, fazia-se a cirurgia. Hoje, nós continuamos a usar o éter, só que são éteres mais modernos, éteres mais com a difusibilidade mais avançados. Por exemplo, existe um gás que a gente utiliza no meio hospitalar chamado etraflurane. É um tipo de éter. Ele é tão volátil, que se você pegar um frasco a 1 metro de altura, derramar ele no chão, não cai uma gota no chão. Ele evapora antes de cair no chão, de tão volátil que ele é. Então, existem agentes químicos que geram anestesia. Eu dei um exemplo aqui de um éter, mas, por exemplo, a gasolina, quando o indivíduo é viciado em cheirar gasolina, ele também tem a instalação de anestesia. E essas intoxicações das substâncias químicas podem ser agudas ou crônicas. Aí eu trouxe um exemplo aqui de crônica. O benzeno é um agente químico que pode causar aplasia de medula e leucemia. Ou seja, ele vai causar isso hoje, no primeiro dia de uso? Não. Ele vai causar isso, leucemia, para quem não sabe, é um tipo de câncer sanguíneo, e a aplasia é um tipo de limitação da medula na produção de glóbulos vermelhos. O que acontece? O benzeno, no decorrer de anos com a interação com o organismo, ele vai deprimir a medula, fazendo com que ela deixe de produzir os glóbulos vermelhos, logo gerando um processo de câncer. Então, nós temos aí uma intoxicação de forma crônica gerado pelo benzeno. Quando nós pontuamos assim dados, vamos pontuar dados. Estatísticas de acidente de trabalho envolvendo substâncias químicas. Óbvio que a falta de experiência vai fazer com que aconteça um número elevado de acidentes e, a algum momento, o nosso paciente estará sendo envolvido em um acidente que acomete uma das 3 vias de contágio, quer seja inalatória, digestiva ou na pele, dérmica. Então, a falta de experiência vai estar elevando os números de acidentes, também em detrimento ao quesito falta de orientação. Então, muitas das vezes, nós mesmos nos envolvemos com alguns produtos que geram queimaduras. Quer ver um exemplo? Há uns 3 meses atrás, eu inventei de fazer um aquário para minha filha. E aí eu peguei uma caixa de isopor, fiz o aquário e ele vazou. Aí eu fui revestir o aquário por dentro com resina de fibra. E eu acabei misturando junto com essa resina de fibra um agente chamado catalisador, que é para endurecer a fibra. E eu não usei luva. Eu simplesmente tive contato com esse catalisador e aí o que aconteceu? Queimou a pele dos meus dedos. Então, o que aconteceu aqui? Falta de experiência, falta de EPI, falta de informação. Então, eu fiquei envolvido nesse cenário aqui. Depois, a gente vai tendo tempo de anos com o envolvimento com esses produtos. E quando você começa a conhecer esses produtos, você começa a se proteger. Então, a curva de acidente foi lá embaixo, é o equilíbrio profissional.
O profissional agora está capacitado, ele tem informação, ele se protege, ele manuseia com cuidado. Mas, de repente, eis que vem o excesso de confiança. Vai dar nada não, eu já mexo com isso há muito tempo. E aí, se nós observarmos, o número de acidentes ele é maior pelo excesso de confiança do que pelo processo de falta de experiência. Então, nós temos aqui apenas um esqueminha básico, pontuando estatisticamente o número de acidentes de trabalhador envolvidos com substância química. E falaremos de uma forma específica hoje sobre ácido sulfúrico. O livro de vocês pontua um pouquinho sobre ácido sulfúrico de uma forma bem evasiva. Quando nós pensamos no ácido sulfúrico, ele é um agente desidratante de carboidratos. Então, ele vai gerar um processo de desidratação. E ao reagir com materiais orgânicos, produz calor. Então, quando ele entra em contato com nós, seres humanos, ele vai fazer isso, um processo de desidratação gerado através de um processo químico, que é a propagação de energia, propagando um calor, e o calor é nocivo. Aonde é que o calor vai, no caso aqui do ácido sulfúrico? Ele pode cair sobre a nossa pele e ele pode cair via digestiva. No caso que nós temos lá na literatura de vocês, pontua um caso clínico onde acidentalmente alguém ingeriu um copo de ácido sulfúrico. E aí o que vai acontecer com o TGI, com as 3 túnicas do nosso paciente? Por isso, o ácido sulfúrico é o vilão de muitos acidentes. Por quê? Muitos acidentes. A gente utiliza ele em muitos ambientes, fertilizantes, papel, corantes, medicamentos, tintas, inseticidas, explosivos. Em outros ácidos, nós temos ácido sulfúrico. Então, indústrias petroquímicas, baterias de automóvel. É muito amplo a utilização do ácido sulfúrico, o que torna mais facilmente nós gerarmos um processo de interação com esse agente, gerando danos para o nosso organismo. A ação tóxica sistêmica, ou seja, a ação tóxica na corrente sanguínea do ácido sulfúrico, causa depressão alcalina. O que é uma depressão alcalina? Quando eu deprimo o pH alcalino, logo ele vai ficar com sangue ácido. E a acidose, ela é agressiva para o nosso sistema nervoso central. Quando nós temos um processo de acidose, significa que o nosso sangue está cheio de escórias teciduais. Ou seja, as minhas células estão produzindo energia de forma anaeróbica, está jogando ácido lático na corrente sanguínea, o pH está ficando muito ácido. E aí, essa acidose ela vai afetar o meu sistema nervoso central. Então, geralmente, quando os pacientes estão com um quadro de intoxicação, logo ele vai estar agitado. Então, a agitação é uma sintomatologia. Vamos pensar no álcool. Cerveja, álcool, cachaça. Álcool, cachaça e a cerveja, ela vai fazer o quê? Ela vai intoxicar o nosso organismo ao ponto de afetar o sistema nervoso central, e aí você vai ver o indivíduo andando de forma cambaleante. É o que nós chamamos de marcha vacilante. Então, a intoxicação por agentes químicos, ela vai deturpar o meu sistema nervoso central, gerando agitação, perda do equilíbrio e perda do tônus muscular. Um processo que nós chamamos de fraqueza. A ação do ácido sulfúrico no organismo. Quando a via é a inalatória, nós teremos tosse, espirros,
sangramento nasal. Por que sangramento nasal? O processo de queima gerando destruição tecidual daquele epitélio que eu comentei para vocês, pseudoestratificado colunar ciliado simples, que é amplamente vascularizado, gerando sangramento. Ou seja, a propagação do calor vai gerar destruição das células que vocês visualizaram lá, que são as ciliadas e as caliciformes, vai gerar lesão endotelial, que são os vasos sanguíneos, e vai sangrar. Broncoespasmos. O que são broncoespasmos? O broncoespasmo é gerado pela própria agressão do agente. Agredir os meus brônquios amplamente inervados, ou seja, qualquer contato com o brônquio, ele vai gerar um espasmo. O que é um espasmo? Ele vai se contrair fechando, gerando logo dificuldade respiratória. E a dificuldade respiratória, eu já pontuei para vocês, que também é gerado em detrimento ao edema pulmonar. A queimadura vai fazer com que aumente a vasodilatação, perdendo a manutenção da permeabilidade seletiva vascular, ou seja, os vasos sanguíneos vão ficar dilatados. E o plasma, o que é plasma? É a parte líquida do sangue. Ele vai extravasar dos vasos sanguíneos, gerando edema. Logo, quando eu tenho um edema, o que acontece com esse edema? Acontece algumas coisas. Aonde é que ele vai ser infiltrado? No parênquima pulmonar. O que é parênquima pulmonar? É o tecido que está entre o alvéolo e o vaso sanguíneo. Então, eu vou ter um edema instalado próximo à membrana respiratória. Aí eu viro para vocês e pergunto: a membrana respiratória é uma fina membrana localizada entre o alvéolo e o vaso sanguíneo para permitir o processo de difusão. O que é a difusão? Passagem do oxigênio do meio mais concentrado, que é o alvéolo, para dentro do vaso sanguíneo, através dessa membrana fininha. Então, quando eu tenho um edema nessa membrana, eu tenho dificuldade da difusão. Se eu tenho dificuldade da difusão, o que vai acontecer? Faltar oxigênio lá na minha mitocôndria. E aí, produção de energia de forma anaeróbica, produção de ácido lático. Contato com a pele. As queimaduras, elas podem envolver vários tipos de lesões. E aí, quando a gente fala de queimadura, ela pode envolver a queimadura de primeiro, segundo, terceiro e quarto graus. Nós falaremos na aula de queimaduras, mas o ácido sulfúrico pode gerar cicatrização lenta, fibrose cicatricial, limitação funcional. Vamos pensar que você teve uma queimadura na região do cotovelo, mas na região interna, aí, onde a gente dobra o cotovelo. E aí a pele retraiu, você não consegue mais esticar o braço. Contato com os olhos, lesão esclerótica, pacificação. Nós vamos ver alguns desenhos daqui a pouco. Quando falamos de membrana mucosas da boca, garganta e as revestimento, as 3 túnicas. Dor epigástrica intensa, dor no estômago. Epigástrica vem do estômago. Intensa, porque nós temos um agente dentro do estômago, com náuseas e vômitos semelhantes à borra de café. Por que uma pessoa que ingeriu ácido sulfúrico tem vômitos com a coloração de borra de café? Simplesmente porque o agente, quando passa, ele passa gerando destruição tecidual e sangramento. Quando o sangue chega lá no estômago, ele sofre a ação do processo químico do ácido gástrico. E aí, nós teremos aí a transformação do sangue em um produto
da cor da borra de café. Edema, eu nem preciso explicar para vocês que quando esse agente passa pelo TGI, ele está gerando a propagação de calor. A propagação de calor está gerando instabilidade da permeabilidade vascular dos vasos sanguíneos do estômago. Extravasa plasma, edema. Quando acontece esse edema na glote, a glote é uma válvula seletora. Quando nós respiramos, o ar vai para dentro da traqueia. E quando nós deglutimos, ela tapa a traqueia para o alimento ir para dentro do esôfago. Então, ela precisa, num processo respiratório, ficar aberta para o ar adentrar para a traqueia. No entanto, nós podemos ter um edema da glote e ela não se abrir mais para permitir o ar adentrar para a traqueia. Logo, teremos um quadro de asfixia. E aí, nós temos algum exemplo, ó. Lesão disclerótica. Córnea com opacificação. Por quê? Porque caiu um agente químico, neste caso ácido sulfúrico, e ela gerou essa lesão na córnea. Logo, nós temos aí um quadro de cegueira instalado no nosso paciente. Aqui não tem cirurgia para reverter este quadro aqui. Isso poderia ter sido evitado se o meu indivíduo tivesse com óculos? Claro, é PI. Logo, então, quando nós formos manusear substâncias químicas, nós precisamos estar adequadamente protegido com os nossos equipamentos de proteção individual. O que fazer quando cair algum produto em nossos olhos? Lavar exaustivamente os nossos olhos com água corrente e procurar assistência médica, né? Mas antes de você procurar assistência médica, vamos dizer que você demorou 1 hora para achar um médico, chegou lá, o seu olho já está todo corroído. De repente, você lavar os 15 minutos para depois buscar assistência médica, a lesão não seja tão extensa. Aqui nós temos a queimadura por ácido sulfúrico. Vocês estão vendo essa mão aqui? Se nós observarmos essa mão aqui, ela teve um tipo de queimadura aqui. Se você observar onde eu estou com o cursor do mouse, a pele está diferente dessa característica da pele aqui. Aqui nós temos outro tipo de lesão por queimadura. Aqui mais outra. Aqui está mais superficial. Aqui está um pouquinho mais profunda. Aqui está bem profunda. Se você observar, este paciente queimou o braço todo. Isso poderia ter sido evitado com a utilização de uma luva nitrílica? Sim. E aí é onde eu quero entrar com vocês. Eu vou explorar melhor essa situação aqui lá na minha aula de queimaduras. Mas eu quero que vocês entendam que toda vez que a gente entra em contato com a pele e ele gera propagação de calor, nós teremos a formação do círculo concêntrico. O que é o círculo concêntrico? É a região onde nós tivemos contato com o agente agressor. Neste caso, o agente agressor foi um produto químico e ele vai gerar 3 zonas de lesões em detrimento da sua queimadura. Então, aqui foi a área de contato direto. Aonde o meu agente entrou aqui, em contato direto, eu vou ter uma zona de coagulação. O que é uma zona de coagulação? Eu vou coagular os vasos sanguíneos daquela região, eu vou desnaturar as proteínas localizadas naquela região onde o agente entrou, e este tecido localizado na zona de coagulação não conseguirá mais se revitalizar. Virará um tecido necrosado. Nós precisaremos extrair esse tecido. Ele não mais estabelecerá suas características funcionais. Esse tecido vai
apodrecer. Aqui nós temos a zona de êxtase. Essa zona de êxtase, momentaneamente, os meus vasos sanguíneos estão estenosados. O que é isso? Eles estão fechados, mas se eu realizar uma assistência precoce, ofertando para o meu paciente um volume circulatório com oxigênio suficiente, esta área aqui de êxtase, ela se recuperará e esse tecido que está localizado aqui voltará a ter as suas funções restabelecidas. E a propagação do calor, que gerou morte aqui, gerou êxtase, que é o fechamento dos vasos sanguíneos aqui, vai gerar uma zona de hiperemia aqui. Essa zona de hiperemia, se você observar, ela está mais profunda, mais próxima dos vasos sanguíneos. O que acontece com essa zona de hiperemia? Hiperemia significa que eu vou ter uma vermelhidão mais acentuada nessa região por uma movimentação sanguínea mais agressiva. Os meus vasos sanguíneos que estão localizados nessa região aqui perderá a estabilidade da seletividade vascular. Ou seja, qual é a função do meu vaso sanguíneo? Reter o sangue dentro dele e impedir a entrada de outras substâncias. O sangue ele tem a permeabilidade dele adequada. Então, o objetivo dos vasos sanguíneos, manter o sangue dentro dos vasos sanguíneos. O que acontece com os vasos sanguíneos que estão localizados nessa região? Eles perdem a capacidade de manter o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Eles ficam dilatados. E aí é por onde acontece o extravasamento de plasma. O plasma vai extravasar dos vasos sanguíneos, vai cair nessa zona de êxtase, vai cair na zona de coagulação e vai cair para fora da pele, vai sair do corpo humano. Quando o plasma sai do corpo humano, o que acontece? Acontece uma perda do meu volume circulatório circulante. Ou seja, o ser humano possui mais ou menos 7% do seu peso de volume circulante. Por exemplo, eu tenho 70 quilos. 10% de 70 quilos vai dar 7. Então, 10% de 70 quilos deu 7 de sangue circulante. No entanto, é 7%. Via de regra, eu tenho circulando no meu organismo 5,7 litros de sangue. Quando eu perco plasma por aqui, eu vou estar perdendo desses 5,5 litros e meio de sangue. E aí, o que acontece? Quanto mais plasma eu perco aqui, menos sangue eu tenho circulante. Se eu tenho pouco sangue circulante, eu vou ter um comprometimento do meu pilar perfusão. Ou seja, vai faltar sangue chegando no coração, nós chamamos de pré-carga. Vai faltar sangue chegando nos pulmões, vai fazer um processo que a gente chama de hematose. Vai faltar sangue saindo dos pulmões, indo para o coração, saindo do coração para ir para os tecidos, que nós chamamos de pós-carga. Então, vai ter pouco sangue saindo do coração com oxigênio para nutrir todo o meu organismo, porque eu estou perdendo sangue nesta queimadura química. E a quantidade de plasma que eu perco aqui, ela é proporcional à extensão, ou seja, a largura que eu tenho aqui de pele queimada, e também a profundidade que acomete essas estruturas,
de epiderme, derme e hipoderme. Ou seja, quanto mais fundo, maior a minha agressão volêmica. O que eu quero pontuar aqui com vocês? O que vai determinar se meu agente vai mais profundo ou não? Tempo de exposição, concentração do agente e característica do paciente. Mas espera aí, o líquido caiu na pele. Como assim característica do paciente? Pele não é tudo pele? Vamos pensar na pele de um adulto e na pele de um recém-nato. Logo, na pele de recém-nato, vai aprofundar mais intensamente. Qual é a principal conduta do socorrista? Afinal de contas, as nossas aulas falam-se de primeiros socorros. A principal orientação é a autopreservação. Eu jamais vou dar uma assistência se eu não tiver adequadamente protegido para isso. Então, nós precisamos observar a nossa própria segurança. Lembrem-se que nós não somos super-heróis. Alguns de vocês aí são dotados de alguns superpoderes, inteligência e tal, mas a exposição a agente químico aí, não existe essa proteção ainda não. Para não se intoxicar também. Eu dei um exemplo aqui, eu não sei se foi para vocês, do esposo de uma amiga que desceu em um poço de água para esgotar o poço de água. Quando ele chegou lá embaixo, ele respirou um gás tóxico, o cara desmaiou. O segundo desceu também, desmaiou. O terceiro que tentou ir, ficou meio tonto, tiraram ele. Os dois foram a óbito e o terceiro internado no hospital. Por quê? Se intoxicou. Por que ele veio a óbito? Porque eles não tinham conhecimento suficiente para adentrar naquele poço. Eu estou até com medo que eu vou precisar limpar um poço na roça por esses dias e eu estou meio assustado, né? Então, devemos utilizar equipamentos adequados para preservar nossa integridade física. A observação do local. A cinemática. O que é a cinemática? É aonde está acontecendo o desfecho. Qual é a cinemática? Eu cheguei no ambiente para prestar socorro numa fábrica de pneus. E aí lá está um incêndio gritante. E, tecnicamente, a cinemática de lá, ela condiz com o quê? Monóxido de carbono, além de produtos químicos que podem gerar explosão. Diferente de um atropelamento, onde está tendo um acidente com um carro, extravasou vários litros de gasolina, é outra cinemática, outra local a ser observado para nós traçarmos de forma proativa atitudes de segurança voltada para conosco, como atitude de segurança para prestar assistência ao meu paciente. Por exemplo, quando eu observo o local de agentes químicos e eu pego alguém que está exposto a um agente químico, o meu maior objetivo é retirar este paciente deste local e colocar em um local onde há uma ventilação adequada e isolar o local para que ninguém adentre para se tornar uma nova vítima. Então, quando nós observamos o nosso local e analisamos os nossos pacientes, nós precisamos ter uma análise crítica de reconhecimento das principais sintomatologias do quadro de infecção. Quando pontuamos quadros de infecção, existe aqui alguns que são específicos. Salivação excessiva, nós chamamos de cialorreia. E para que vocês entendam, cialorreia. Aos 32 anos de idade, eu fiquei alérgico a ovo de galinha. E aí toda vez que toda vez que eu como alguma coisa que tem ovo de galinha, eu estou tecnicamente gerando um quadro de intoxicação dentro do meu organismo. E sem brincadeira, eu começo a passar tanto mal que eu sento e abaixo assim a cabeça
escorre saliva da minha boca, um excesso de salivação intenso, de encher copos. Então, toda vez que um paciente tem uma interação com um produto químico, ele está num cenário de intoxicação, a cialorreia, excesso de salivação, ela estará presente. Podemos detectar também, porque quando nós estamos socorrendo um paciente, nós vamos tentar interagir verbalmente com ele. E ao falar contigo, ele pode estar aí exalando um hálito com odor característico de algum agente, o que vai sinalizar para você um quadro de intoxicação. Mudança da coloração dos lábios, queimaduras e bolhas. A queimadura e bolha ela pode orientar outros tipos de lesões pela propagação do calor, mas a gente também pode pensar nela como um agente químico. Dor, queimação na boca, garganta e abdômen, em casos de ingestão. A intoxicação ela vai gerar aí alteração a nível pupilar, sudorese, pulso, respiração, temperatura corporal, náusea, vômito. Tudo isso aí ela pode estar gerando sonolência, confusão mental e inconsciência. Isso aqui em detrimento ao processo de respiração, porque nós visualizamos que as intoxicações elas podem agredir a via respiratória, faltando oxigênio a nível cerebral, gerando essas sintomatologias específicas aqui, convulsões e paralisias. O que fazer quando o meu paciente inala o ácido sulfúrico? Remover esse indivíduo da área contaminada para uma área arejada, se possível, ofertar oxigênio, porque nós estaríamos aumentando a concentração de oxigênio, ou seja, a pouca quantidade de ventilação que está chegando dentro dos alvéolos, está chegando com a oferta de oxigênio aumentada. Eu estou favorecendo o processo de difusão através da alta concentração de oxigênio. O paciente teve uma parada cardíaca. Essa é a nossa última aula, nós vamos ter prática sobre isso. O paciente apresentou parada cardíaca, vou aplicar as manobras de RCP, ressuscitação cardiopulmonar, e encaminhar o indivíduo a um hospital. Contato com a pele. Se eu tiver um paciente que teve contato com as roupas, eu vou retirar as roupas e calçados. Se teve contato com a pele, eu vou lavar abundantemente. Nós vamos observar que existem alguns produtos que eles são inativados com outros produtos químicos. Geralmente, a gente não vai inativar esse produto químico que está na minha pele com outro produto químico, porque a interação dos dois para ser inativado gera calor. Logo, calor nocivo. Então, eu vou simplesmente lavar de forma abundante aí a minha pele por 15 minutos. Mesma coisa em relação aos olhos. Lavar exaustivamente com água corrente. Levantando as pálpebras. Deve ser sinistro isso aí. Quero nem pensar nisso aí. Ingestão. Se o meu paciente ingeriu algo e ele está inconsciente, eu não posso dar nada para ele beber. O livro online de vocês sugere dar um pouco de água ou leite para o indivíduo tomar. Não vai influenciar nada você dar água e leite, desde que ele esteja orientado, lúcido e consciente. Se ele estiver inconsciente, eu não posso dar nada para ele beber, porque ele pode gerar vômito e broncoaspirar um vômito. O que é broncoaspirar? É aspirar o vômito para dentro da árvore respiratória, para dentro dos brônquios. E aí, junto com a água e o leite que ele tomou, vai vir quem também? O agente que ele deglutiu. E aí nós vamos ter não somente a lesão no esôfago e estômago, mas também na árvore respiratória. Eu nunca devo provocar vômitos num paciente que ingeriu alguma substância química.
porque aí o agente vai voltar queimando mais profundamente aquela região que já estava queimada. Então, via de regra, um paciente, quando ingere algum agente, o que eu preciso fazer? Eu preciso levá-lo a um hospital, onde ele passará por um processo de sondagem nasogástrica, lembrando que essa sondagem nasogástrica ela só é feita por profissionais habilitados, quer sejam enfermeiros e ou médicos. E por quê? Porque a sonda ela vai estar percorrendo um trajeto já queimados. E aí eu posso gerar lesões profundas de vasos sanguíneos mais profundos nessas camadas de revestimento do esôfago, gerando sangramento ativo, e este sangramento ativo pode gerar quadros de hemorragias internas, gerando quadros de choques hipovolêmicos. Nós teremos uma aula para isso. Comentei aqui sobre já essa neutralização. Geralmente a gente não utiliza essa neutralização. E a via de intoxicação de um produto define a conduta a ser seguida. Claro, se a via ela é inalatória, eu vou ter as minhas condutas para garantir um aporte ventilatório a empregabilizar no meu paciente. Se a via é ingestiva, digestória, eu vou nortear minha assistência de outra forma. E se a via é tópica, pele, as minhas condutas serão outras também. Então, a via de intoxicação de um produto define a conduta a ser seguida. Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, que é quando nós pensamos em produtos químicos, todo produto químico possui uma ficha FISPIC. Essa ficha FISPIC foi da onde eu tirei todas essas orientações do meu slide, porque o livro online ele estava assim bem superficialzinho. Essa ficha FISPIC, ela está hoje sendo pontuada nessas NRs aqui, 20 e 26, quando pontua segurança do trabalhador, e ela vai trazer o que para mim? Tudo isso que vocês estão vendo. Ó. Identificação do produto e da empresa, identificação de perigos, composição e informações sobre os ingredientes, medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, porque o ácido sulfúrico ele pode propagar um incêndio. Quer ver um exemplo de incêndio? Por esses dias teve uma grande explosão lá no Oriente, numa casa de produtos de adubos, por causa de interação de produtos químicos. Então, quais são as medidas dos produtos químicos que estavam determinadas na FISPIC? Medidas de controle de vazamento ou derramamento, aqui pensando em prejuízos de contaminação em leitos de rios, manuseio e armazenamento, controle de exposição, propriedades físico-químicas. Tudo isso daí nós temos detalhado na ficha FISPIC. Aqui eu tenho para vocês a FISPIC. Ó, identificação do produto e da empresa. Quem é a empresa que vendeu esse produto e qual o produto é. Identificação de perigos. Ó, fala tudo aqui, ó. Inalação do vapor. Pode ser queimaduras. Possui também efeitos ambientais. Todo produto químico possui a sua ficha química. Composição e informação sobre os ingredientes, medidas de primeiros socorros. O que fazer quando ele inala? O que fazer quando tem contato com a pele? Contato com os olhos, ingestão. Não induzir o vômito. Por quê? Porque gera aquele processo de queimadura que eu comentei com vocês.
Olha o que a ficha física pontua. A ação tóxica sistêmica do ácido sulfúrico causa depressão alcalina. Logo, acidose, afetando o sistema nervoso central. Tudo está nessa ficha física. Voltando a lembrar, todo produto que vocês têm em mente como produto químico é em detrimento às normas regulamentadoras. E falando de normas regulamentadoras, pontuando a nossa última aula, eu parei na NR 32, porque eu sou enfermeiro, aí eu cheguei até lá e já estava interessante para mim. Aí uma aluna pontuou que a norma NR já está em 36, mas na verdade já existe a 37ª quando fala de segurança para plataformas petroquímicas. Então, o professor deu aí uma desatualizada quando falou da NR, mas já temos a NR de número 37. Eu parei na 32ª porque ela pontuava questões de enfermagem. E aí, a nossa aula de hoje ela é uma aula um pouco mais curta, mas isso não significa que ela não teve conteúdo. Neste momento, eu